Olá, boa tarde. Agradeço primeiramente por estarem aqui, por terem vindo assistir a esta, que é a primeira conversa sem medo, de um ciclo de conversas que se vai estender até ao final do festival A Linha de Fuga, ou seja, até ao final do mês de novembro. E vamos aqui falar de vários medos, mas mais do que isso também de formas de os enfrentar e procurar as raízes coletivas do medo, no sentido que todos temos medo de alguma coisa e buscar essas raízes coletivas do que partilhamos e também como é que coletivamente podemos enfrentar os nossos medos. Esta primeira conversa é sobre o medo do outro e já vamos começar a desenvolver esta ideia. Primeiramente queria apresentar as pessoas que estão sentadas aqui à mesa connosco. Tatiana Moura, que juntamente comigo, Catarina Silva, pensámos este ciclo de conversas. José Manuel Pureza, do Centro de Estudos Sociais, professor da Universidade de Coimbra, de Relações Internacionais, sociólogo. foi ao lado, politólogo. Que se junta também aqui connosco a esta conversa. Catarina Saraiva, diretora artística do Festival de Artes Performativas Linha de Fuga e da Associação Linha de Fuga. Casey Carvelli e Thales Luz, que se juntam aqui a nós, artistas que vão apresentar performances no Festival de Artes Performativas. Também vos poderão falar um bocadinho sobre isso e convidar-vos a assistir à apresentação dos trabalhos que têm desenvolvido. Eu começava, se calhar, esta conversa também por ser a primeira e por acontecer antes do início do resto da programação do festival Linha de Fuga, serve também para nos debruçarmos um pouco sobre o conceito e sobre a temática em torno deste festival. Portanto, começava por perguntar à Catarina, mas antes, se calhar vou também aqui para o público que está presente passar algumas regras de participação, não regras, uma etiqueta de participação, para vos dizer que esta é uma conversa à mesa, mas que para além de nós, que estamos aqui sentadas à mesa, qualquer pessoa pode participar, basta que venham aqui, podem se sentar connosco à mesa e façam uso do microfone, que está aqui para mediar as participações, e estão à vontade para intervir. A moderação aqui da minha parte vai ser só uma forma de ajudar a participação e de estimular a participação. Sintam-se à vontade também para escrever na mesa, se quiserem, fazerem uso da mesa como se de uma tela se tratasse. E é isso, vamos então dar início e começava então por perguntar à Catarina porquê enfrentar medos como tema para um festival de artes performativas. De onde é que surgiu esta ideia e também que referências ou o que é que está por trás que ideias serviram de base para esta edição e para esta escolha? Obrigada. É ótimo estar aqui como convidada e não ter que assumir a moderação. O Festival Linha de Fuga, o Festival e Laboratório, não é? São duas coisas que se realizam paralelamente. Aliás, o Thales e a Casey até representam esses dois lados, porque o Thales foi um dos artistas selecionados para participar no laboratório e a Casey é uma das artistas que está a apresentar, que vai apresentar uma performance, apesar do Thales também estar envolvido. Vamos ver como é que tu fazes tudo. Na realidade, o Festival e Laboratório tem sempre esta vontade de trabalhar sobre um tema, no sentido de poder estabelecer uma relação entre aquilo que é o fazer artístico e a sociedade onde se insere. E especificamente este caso, enfrentar medos, isto é, todos os anos trabalhamos com este pensamento do que é que vem da edição anterior, que é importante tratar na edição seguinte. A última edição nós tratámos um tema super complexo, que foi as éticas do cuidado, e dessas éticas de cuidado surgiu esta questão
porque é que as pessoas não têm cuidado umas com as outras, ou o que é necessário para que exista uma ética de cuidado. E dentro do meu pensamento, de tudo aquilo que me veio da experiência e mesmo daquilo que é a leitura de textos e de falar com pessoas, o que me parece é que o grande problema da falta de cuidado é a incapacidade de nós enfrentarmos diretamente os nossos medos, porque estamos muito enfiados nos nossos próprios casulos. E a minha grande referência foi, na realidade, Zizek, que fala precisamente desta ideia de que os poderes instituídos nos querem com medo. E nos querem com medo, porquê? Porque isso permite um maior controle social. Mas também ele diz que a forma de lidar com medo é enfrentá-los coletivamente e que só através do estar coletivo é que nós conseguimos essa resistência de enfrentar medos. E isto é muito importante quando a arte que Linha de Fuga é um festival que trabalha muito sobre a questão do coletivo, trabalha muito sobre a questão da possibilidade de falha, trabalha muito sobre a questão de resistência. Para nós parecia-nos muito importante nós abrirmos este tema como uma forma de enfrentar também aquilo que são os grandes poderes, sejam eles quais forem. E na realidade isto surge, não é? Porque nesta sequência de o que vem da edição anterior que pode trazer para a seguinte edição um pensamento crítico, mas cada vez mais me parece que é uma questão extremamente importante. Nós estamos a enfrentar cada vez mais medos. É o medo da habitação, é o medo, portanto, da nossa precariedade económica, da nossa precariedade social. Eu continuo a dizer que a pandemia trouxe consequências sobre as quais nós ainda estamos a trabalhar e temos toda uma geração de jovens que teve 2 anos fechados em casa e que não sabe lidar com o seu ser social, mas também surgem-nos outras questões, não é? Como o que é que significa a democracia hoje em dia, e há poderes que nos fazem ter medo de tudo e ao mesmo tempo nós também, e eu especialmente, como os movimentos mais radicais, como seja o fascismo, que está a surgir cada vez mais e cada vez mais presente na sociedade portuguesa. Portanto, tudo isto são questões que nos pareciam importantes de colocar em cima da mesa. O festival não é propriamente, não se faz uma curadoria sobre vou programar peças só que falem de enfrentar medos, mas, na realidade, e isto é o mais interessante, quando se faz esta recolha ou um pensamento sobre o que é uma dramaturgia interessante para o festival e o que é que são aquilo que os artistas estão a falar, de repente, é verdade que há muitos artistas que estão a falar dos seus próprios medos. Então é porque há uma urgência mesmo a enfrentarmos esses medos e por isso é que me parece também que é importante fazer esta ligação. Como é que aquilo que se faz dentro do campo de conhecimento artístico pode transpor para um campo social e vice-versa. E, portanto, passa a palavra a quem quiser. Ou a ti. Fazer aqui uma ponte entre o que tu disseste para passarmos aqui para... Falaste, por exemplo, do fascismo e as guerras, exatamente. E que são 2 bons exemplos de como é que o medo, que na verdade é uma coisa natural e importante, não é? A Casey estava há bocado a comentar que a mãe dela lhe disse que tem medo por ela não ter medo de nada, não é? Ou seja, um medo também pode ser uma coisa, na verdade, importante. Mas o que assistimos hoje em dia é muito... Hoje em dia, e não sei, já passo a pergunta se isto é um padrão que podemos observar ao longo da história das sociedades, mas uma instrumentalização política do medo para justificar violência, exclusão, divisões, polarizações na sociedade,
e mesmo guerras, não é? Como estamos a observar agora. De que forma é que esta instrumentalização é feita? Quais é que são os mecanismos que existem, que fazem com que seja possível para um sistema político manipular e instrumentalizar o medo como ferramenta política? Não sei se nos queres dar algumas pistas. Eu. Olá. Eu estou aqui numa posição um bocadinho delicada porque quando disseram para eu cá vir, quando me convidaram, disseram-me que era para falar do medo da guerra. E eu disse, não, uma conversa sem medo da guerra. Eu disse, pá, não, desculpem lá, eu tenho imenso medo da guerra. E, portanto, não... Pronto, depois daquilo deu uma volta e ontem recebi um e-mail a dizer, não, afinal já não é da guerra, afinal é do outro. Disse, olha, medo por medo, pronto. A gente vai lá, não precisamos ter medo disto, olha, pronto, vamos lá. E, portanto, eu não pensei, com toda a franqueza, não estruturei nenhum pensamento sobre isto, e portanto vou tactear o terreno sem rede. Pá. Nós vivemos, acho eu, dizendo uma coisa assim um bocadinho banal, nós vivemos em sociedades do medo. As sociedades deste lado do mundo têm uma certa cultura de medo que é diferente da cultura de medo que preside as sociedades noutros sítios do mundo. O medo que aqui temos tem ingredientes, o medo que aqui temos na Europa, no norte global, se vocês quiserem assim, é um medo que tem ingredientes diferentes do medo associado à sobrevivência sanitária, por exemplo, em outros contextos. Não é? Pronto. Nós experimentámos isso temporariamente por causa da pandemia, mas, enfim, agora provavelmente não voltaremos a experimentar de uma maneira tão drástica nos próximos tempos. Não sei, veremos. Mas o que há aqui de especial é o que tu dizes, que é a instrumentalização do medo como dispositivo político. E isso é rigorosamente verdade. Ou seja, o discurso da extrema-direita é o discurso de todos os medos. De todos os medos. Pega no medo e, digamos, torna-o em... exige violência contra ele. Não é? Portanto, o discurso da extrema-direita é isso. É o que pega no medo, nos medos primários, nos medos infantis, quase, e os transforma em exigência de resposta violenta. E isso é assim com o estrangeiro, é assim com o cigano, é assim com o membro da comunidade LGBT, é assim com tudo e mais, é assim com a pessoa que pensa de maneira não individualista. Tudo isso são ameaças, não é? E, portanto, tudo isso é transformado em ameaça e em ameaça existencial. Isso é a estratégia da extrema-direita. Quer isto dizer que quem não é de extrema-direita não tem medo? Não. Muitos medos. Mas são medos, digamos, que têm sobretudo a ver com, digamos, as condições de uma vida digna. Portanto, o medo que resulta de eu olhar para a frente, de eu, jovem, que não sou eu, portanto, olhar para a frente e dizer, epá, não tenho como pagar a renda da casa, quer dizer. Ou de eu, pessoa que trabalha, que vive no subúrbio de Coimbra, de Lisboa, do Porto, e que não tem médico de família. E, portanto, isso... Perdão. Ou de quem olha para a frente e diz, e pensa, epá, espera lá, que se calhar eu não vou ter reforma. Não é? Ou de quem olha para o seu salário e diz, daqui a X dias eu não vou ter como pagar o talho, ou como pagar os medicamentos, ou o que seja, não é? Portanto, estes medos aqui são medos que convocam... Isto pode convocar duas coisas. Pode convocar a violência, não é? E é o primarismo, é o emocional primário, que é muito explorado pela extrema-direita, ou pode convocar formas associativas de responder ao medo. Não é? Ou seja, nesse sentido que já não sei, acho que eras tu que dizias, pá, o medo pode ser uma coisa positiva no sentido em que nos estimula a ter respostas. Sim, pode ser.
desejavelmente não devíamos precisar do medo para isso, mas sim, é verdade, funciona assim. E, portanto, se isso convoca a formas associativas de resposta, eu acho que isso digamos, é bom, é salutar, não é? Deixem-me só dar um exemplo pessoal. Eu, enquanto estive no Parlamento, todos os dias tinha... E eu acho que é tonto quem não tiver esta... Claro que é a minha experiência, portanto, todas as gente que não tiverem a minha experiência são tontos, como é evidente. Mas, quer dizer, eu todos os dias é um exagero, muito frequentemente, aparecia uma onda de choque qualquer. E, portanto, um medo... Assim, um medo de coisa, percorrer a epiderme. Porque o outro partido disse uma coisa, porque temos que votar no orçamento, como é que vamos fazer? Medos próprios de Parlamento, medos próprios de Parlamento. Ou porque há uma narrativa de comunicação social que diz que tu és um patife, não sendo, não é? Não sendo. Isso a mim provocava medo. E o que eu encontrei naquele contexto de 6, 7 anos em que vivi aquilo a tempo inteiro, era que havia almofadas de distribuição, almofadas coletivas de distribuição do medo / ansiedade. Ou seja, a gestão disto em termos coletivos, não é? Seja para nos entrincheirarmos, seja para olharmos racionalmente a coisa e dizer, não é tanto assim, vamos lá, não temos que carregar as tintas, isto se calhar não é o drama que tu estás a pintar. Ou no sentido de, vamos aqui encontrar uma forma de responder a isso que seja uma forma, pujante, que seja uma forma boa, não é? Isso foi uma experiência muito... Para mim foi muito pedagógica, para mim. Eu aprendi com isso justamente a valorizar formas grupais de viver e de responder aos medos. E voltando ao princípio e termino. O que a extrema-direita faz é provocar-te pânico e interditar-te o caminho e de te exigir resposta pessoal, individual, isolada. Não é? Portanto, convoca-te ao pânico e à fúria. E não tem qualquer proposta, porque isso seria contraproducente para os seus créditos, para os seus interesses, não tem nenhuma proposta de partilha, de socialização, de resposta coletiva. Pronto, isto é muito teórico, mas é o que é. Mas já falei também é preciso. Experiência pessoal, já não é mau. Pode ser. Mas o medo da favela é diferente. Era isso. Eu ia falar em contextos onde o medo é constante, em que não é uma exceção, não é? Nós falamos de quando a Catarina e eu pensámos nos temas e pensámos no medo das guerras, evidentemente estávamos a pensar nas guerras que estão mais visíveis nos meios de comunicação social, que na verdade são guerras com início e com fim, algumas não, mas... E estava a pensar justamente de situações de violência urbana. Catarina Saraiva ali também conhece bem, o Rio de Janeiro, e que são medos constantes, cotidianos, provocados à população, que por um lado uma parte da população sente esse medo e esconde-se individualmente, e outra parte da população sente esse medo e age de forma agressiva. Os condomínios fechados são os que agem de forma agressiva em relação a um medo provocado do outro. Quem mora em favela vive constantemente com medo e isola-se dentro de casa quando há operações. Eu ia dar um exemplo, hoje de manhã fiquei muito chocada. Eu vim de Lisboa hoje de manhã e apanhei um taxista para ir para a Estação do Oriente
que me diz assim do nada: isto hoje vai ser bonito. Eu disse: então porquê? Porque ali na entrada da Corraleira já estão 3 blindados, um carro não sei quê, basicamente como se tivesse o BOP ali na entrada, e portanto isto hoje vai dar molho. Eu disse: então, mas aconteceu alguma coisa? Não, mas deve estar para acontecer. Estou mortinho para ir lá ver o que é que vai acontecer. Portanto, esta sede de ter medo também mobiliza a população, não é? O senhor vai para lá achar que está, não é, nas trincheiras ali no meio de uma guerra. E ele disse-me isto sem pudor nenhum. Sem pudor nenhum. E, portanto, mesmo em sociedades como a nossa, que não é o Rio de Janeiro, que não é uma situação de violência urbana, não é? Nós temos esta vontade também de ter medo, porque o medo causa adrenalina, não é? E a extrema-direita também usa essa forma de adrenalina para que as respostas sejam pouco sensatas e violentas, não é? Só porque agora estava aqui a pensar no que estavas a dizer, que ao mesmo tempo dá essa resposta de adrenalina, não é? Mas o que é que acontece quando há uma sociedade tão... Estou a pensar, por exemplo, na sociedade israelita, que foi construída com base num medo do outro, não é? Quando esse medo é tão presente e transversal a toda a sociedade e constantemente passado como para garantir também a ordem social, não é? Já está tão... Qual é que é o impacto que tem na consciência coletiva desta sociedade, não é? Será que as pessoas ainda sentem... Não sei, é uma questão que tenho pensado nos últimos dias, como é que as pessoas que estão ali em Tel Aviv ou onde seja, se sentem, não é? Se têm noção de que o medo está a ser utilizado como uma ferramenta política ou não? É uma pergunta difícil. Era também para partilhar um... Não sei se alguém quer. É que em termos, falando em termos grandes, né, grandes medos e em termos de sociedade, um dos medos, partilhando uma experiência, né, minha particular, mas que eu acho que pode ser estendido para a coletividade, um dos medos de quando eu saí do meu país e vim para cá era de me esquecer quem eu era, ou de me esquecer de onde eu vim, ou, de repente, de me deslumbrar com aquilo que faz eu ser o que eu sou, e que é uma espécie de paradoxo. É eu chegar aqui e achar, de fato, lá, epa, como isso acontece, epa, aqui que é bom, olha o Louvre. E esse era o meu grande medo, olha essa torre. E esse era o meu grande medo da memória, de ausência de memória, de me esquecer de quem eu sou, de me esquecer dos meus, de me esquecer do meu povo, de me esquecer da paleta de cores de onde eu venho, de me esquecer do cheiro de onde eu venho, não é? E acho que isso é um medo que pode ser transposto para a coletividade no sentido da memória, dessa ausência de memória. Eu acho que esse é um grande medo, quando não temos memória, ou quando vemos que há uma ditadura do novo, que já vem da arte moderna, né? O belo é o novo belo é o novo, né? O belo é o novo de hoje. E esse medo que a juventude, eu falo do meu lugar, né? Dos meus ali, que a juventude tem do velho, o medo do velho, o medo de tudo o que eu me tornar velho e daquilo que é velho. Então eu excluo o velho enfim, excluo de mim também toda a possibilidade de me tornar velho. Estou sempre querendo, né, me tornar cada vez mais jovem, o que é um grande paradoxo. Então, eu não sei, na medida da memória, a guerra, por exemplo, né, já temos tanta memória de guerra que uma guerra tá lá em Tel Aviv, ok, tá, os indígenas estão sendo tudo morto lá no Brasil, tá, ok. Isso não causa, sobretudo no meio da arte, isso é um grande medo, porque as guerras já foram fundamentais para os novos surgimentos de novas tendências da arte. Não é? A guerra já foi o mote para mudar a linguagem, para reinventar linguagens. E, de repente, a gente vê tanta guerra cotidiana, tão banal, e não se vê uma resposta, talvez, na linguagem. Como é que a linguagem pode? Então, esse também é um medo que eu coloco assim como uma tensão que eu tenho percebido, que talvez a guerra já não
não cause tanto medo assim, talvez, em nós. Não cause tanto medo no sentido, epá, precisamos de fato fazer alguma coisa, não só compartilhar a notícia e é isso. Compartilho num story a notícia de Tel Aviv bombardeada e no segundo um meme meu. Quer dizer, que medo é esse? Como é que isso está me afligindo de fato, né? E acho que a arte é uma resposta na linguagem, em repensar a sua própria linguagem. E, enfim, é essa bola que eu levanto aí, desse medo da memória e de uma ausência, talvez, de reinventar, de chacoalhar essa linguagem contra a própria guerra. Não sei. Posso? Porque tu falaste há bocado uma coisa que eu acho que é importante, quer dizer, a guerra, quando pensamos em guerra, pensamos na guerra que está mais, que é mais videotelevisada, não é? Mas há uma série de guerras com que a sociedade lida constantemente, quer dizer, eu, enquanto trabalhadora das artes, lido com a guerra constante da precariedade. E isso é um medo que me é incutido constantemente. Falaste na extrema-direita e eu acho que a extrema-direita não usa só a violência. Acho que se utiliza da precariedade também para ter os seus poderes. Isto é, cria um sistema de envolvimento, como algumas correntes religiosas, não é? Acho que, essencialmente, nós temos a tendência a pensar no poder como o poder instituído, não é? Aquele em que dizemos, votamos neste poder e agora este poder representa-nos e tem o poder de desenvolver uma série de ações. Mas, não é? Simone de Beauvoir dizia, não é? Não há qualquer coisa como a opressão só existe porque existe oprimidos que se deixam, que são cúmplices do opressor, não é? Não é exatamente isto que ela dizia, mas mais ou menos isto. E na realidade há uma coisa que é muito importante, que também se falou aqui, que é o que é o meu centro, não é? Porque consoante o meu centro, o meu medo é diferente. Tu falaste assim muito levezinho da questão indígena, que não é assim tão levezinha quanto isso, mas está muito longe, não é? Porque o nosso centro não é esse. As nossas guerras são outras. E nós estamos constantemente a fazer um esforço de chegar ao outro, mas eu acho que é completamente impossível chegar ao outro. É um exercício impossível. Nós não conseguimos entender o que é estar do outro lado. Isto é, eu não consigo entender como é que um fascista é fascista, portanto eu não consigo chegar ao outro lado, não é? Para conseguir dialogar com ele e tentar fazer com que as pessoas deixem esse lado. E este também é um grande problema daquilo que é o coletivo, às vezes tem esse lado, que é, criamos uma bolha. E é uma bolha que só funciona porque nós pensamos, ok, estamos todos... E é o grande desafio do coletivo é precisamente a diversidade de pensamentos, não é? E quando a diversidade de pensamentos entra num coletivo, a possibilidade desse coletivo se destruir é muito maior. E, portanto, esta questão de do que é que nós temos medo? Temos medo de perder o nosso poder também, porque esta também é uma questão importante. O poder não está só nesses poderes instituídos, mas está também na sociedade toda. Quando nós temos algum poder sobre o outro, a nossa tendência é, em vez de o libertar, é agarrá-lo, não é? É viciante. E é um vício que é difícil. Eu estou num exercício, por exemplo, há bocado falaste na ansiedade, não é? Para mim a ansiedade é o grande medo instituído na nossa sociedade. É o grande medo. Porquê é que nós temos ansiedade? Porque temos medo de alguma coisa. E porquê é que esse medo existe? Porque a sociedade nos diz que nós temos que funcionar de determinada maneira. Então às vezes é só um pensamento, não é? É só um pensamento. E acho que é importante também nós termos consciência disso. Desculpe. Eu também quero falar. Eu também. Eu quero estar ali uma pergunta. Estou esperando.
Não, eu estou a ver a palestra aí já escrita. Não, a minha é muito rápido. É porque, não, eu estava aqui a coscovilhar com Zé Manuel Pureza e não é de bom tom não dizermos às pessoas o que estávamos a... não é. Estávamos a falar do medo, da ansiedade e das farmacêuticas. Ou seja, o medo vai ainda mais longe, não é? Especialmente depois da pandemia, o aumento do consumo de antidepressivos, de ansiolíticos, de tudo o que nos ajuda a não ter medo, é algo assustador. É de esquecer de tomar os comprimidos. É um medo desgraçado que a mala seja desviada quando viajamos e assim. Nas paredes de Coimbra, já não me lembro onde, há uma frase que diz: os homens têm medo das mulheres sem medo. Não é? Está em várias paredes e nós temos aqui falado do medo do outro, sempre no masculino. Eu compreendo porque é que escolhemos o medo do outro, mas acho que também seria interessante trazermos para aqui o medo da outra, não é? O medo da outra com direitos, o medo da outra com autonomia, com papel público na política e, portanto, o medo que é causado pelas mulheres sem medo também é algo que deve fazer parte, acho eu, deste debate, não é? O medo da ausência da memória eu achei fantástico. Eu e o Zé Manel trabalhámos com mães de vítimas de chacinas no Rio e escrevemos depois um livro com elas que se chama Auto de Resistência, e o que elas nos pediram foi para escreverem a história do último dia de vida dos filhos delas, porque só os conheciam pela morte e não sabiam quem eles eram em vida. E então a tentativa de preservação da memória de quem já tinha partido era uma preocupação muito grande para elas, não é? Obrigado. Eu só queria falar algumas coisas a partir de 2 pontos que foram colocados. Inicialmente pela Catarina Saraiva, quando ela fala o medo e o fazer, ela coloca quase que como um tópico assim, o medo e o fazer artístico. Quando eu estava falando um pouco, não tópico, mas algo que passa ali um pouco pelo que é o interesse ou enfim, pelo que é a proposta do que seria a edição do Linha de Fuga desse ano. E uma outra coisa que também foi falado pela Catarina, mas foi falado por todo mundo de alguma forma, que é o medo da guerra e a política do medo de alguma forma. Sobre o medo e o fazer artístico, eu acho que isso é muito interessante porque o medo ele acaba sendo algo constantemente, acaba sendo uma constante no discurso artístico, ou no discurso dentro dos interesses, das intenções, das tensões e das urgências dentro dos processos de criação artística. Obviamente por causa de todas essas coisas que foram faladas, né? Tendo em vista que o trabalho do artista ele inevitavelmente passa pelo que atravessa ele no mundo em que ele vive. E assim, mais do que discutir isso teoricamente, filosoficamente e conceitualmente, eu gostaria de começar a citar aqui alguns trabalhos artísticos onde eu passo a ver fortemente que esse abismo ou essa dimensão do medo, ela acaba se tornando, ela é ou ela foi, né? Alguns trabalhos aqui muito mais antigos, acaba sendo quase que um ponto, um fator fundamental a ser trabalhado pelos artistas como uma forma de lidar com isso, não apenas de representar ou de retratar ou de ilustrar, né? Não colocando mais a arte no lugar da representação e do mimetismo, mas como abertura de caminhos ou abertura de mundos para que a gente possa ver, né? Ou ver um outro possível de mundo sem o medo ou lidando com esse medo que é constante e que em algum momento pode ser tido até como necessário, como um lugar ali de autopreservação. Eu queria começar citando aqui, e aí eu vou só citar esses trabalhos, assim, porque, enfim, um trabalho da Anna Halprin, uma bailarina e coreógrafa estadunidense, chamado Dance My Cancer, de 1975. No início dos anos 70, a Anna Halprin foi diagnosticada com câncer e o que ela faz, ela dança o câncer dela. É um trabalho que ele é muito conhecido, né, nos estudos da dança contemporânea.
porque ela basicamente ela dança, ela entra em confronto com o raio-x do tumor do câncer dela. É um trabalho de 1975, e aí o que acontece ela fica curada do câncer. Então, esse trabalho pode ser lido como um trabalho onde ela está não apenas confrontando esse medo de uma doença ou de uma enfermidade, ou o medo diante do risco extremo de vida, mas uma forma de exorcizar esse medo e, por exorcismo desse medo, encontrar um caminho de cura. Tanto é que isso é um ponto de virada no trabalho da Anna Halpern, porque a partir disso ela vai começar a trabalhar a dança como cura. A dança, né, tem até um livro dela, né, que pega pelo menos essas duas palavras. Pela Anna Halpern, me veio um outro dançarino, outro bailarino coreógrafo, que vai ter um contato direto num determinado momento da carreira dele, que é um artista, um bailarino e coreógrafo francês, de uma outra geração que não é da Anna Halpern, ele é de uma geração posterior a ela, que é o Alain Buffat. Mais especificamente no trabalho dele chamado Good Boy, é um trabalho do final dos anos 90, mais especificamente de 1998. Um dado da biografia do Alain Buffat. Ali pelo início e meio dos anos 90, ele é diagnosticado com o vírus HIV. E durante esse tempo, de 91 a 96, 98, ele fica sem produzir nenhum tipo de trabalho artístico, mas é nesse momento em que ele entra em contato de intimidade muito intensa com duas coreógrafas estadunidenses, que é a Yvonne Rainer e a Anna Halpern, que vão ser duas pessoas que vão ter uma influência muito grande no trabalho dele dali por diante, que vai ser continuado com esse trabalho Good Boy. É um espetáculo de dança, um solo de dança de 1998, que não vai falar sobre, mas vai trazer no seu próprio modo de operação, inevitavelmente, a condição de a AIDS ali. A gente está falando o quê? De um vírus, de uma doença que começa a ser falada já há 20 anos, mas que, diferente do Covid, né, a gente está 4 anos pós-pandemia, a gente já está começando a, de alguma forma, lidar com as sequelas, mas lidar de uma forma muito, quase que caindo no esquecimento por algum lugar. Por um outro lado, a gente vê o que é a AIDS, que surge no início dos anos 80, e que ainda no final dos anos 90 tem um artista que vai estar lidando com uma coisa que não diz respeito apenas a uma doença, a um vírus, mas está dizendo sobre um marcador cultural e social, que é a relação da AIDS, do HIV e da AIDS com a comunidade LGBT. Então, ele, mais do que ser um trabalho que ele vai falar sobre AIDS, mas é um trabalho que ele vai tratar da solidão, que é o destino ali inevitável quando se fala sobre a AIDS nos anos 80. E sobre uma outra coisa que diz respeito à fobia. Fala-se muito sobre o lucro da indústria farmacêutica com relação ao medo, né? E aí a gente fala, eu penso aqui numa coisa muito, muito específica desse trabalho do Alain Buffat, do Good Boy, que é, nesse espetáculo, ele anda com várias caixas de AZT, que é o medicamento que, na época, era o medicamento principal do tratamento, e isso causa um incômodo muito, muito, muito forte no público, sabe? De ter ali um confronto direto com a AIDS pelo remédio, pela droga. E aí abre um outro campo dentro desse trabalho que diz respeito à sorofobia, né? E aí a gente está falando de medo e vai para um extremo desse medo, que é a fobia. Um outro trabalho que é interessante também de ser colocado, eu falo aqui do Marcelo Evelyn e da Demolition Incorporada, um trabalho de 2010 que se chama Matadouro, que é o terceiro trabalho de uma trilogia de trabalhos que o Marcelo Evelyn vai fazer a partir de um livro do Euclides da Cunha que se chama Os Sertões, né? Que é um livro que trata, tá falando de forma muito superficial, de uma questão de conflito político que se passa no sertão do Nordeste do Brasil, ali pelo início do século XX, principalmente sobre a Guerra de Canudos. E aí o Matadouro vai falar sobre a terceira parte dos sertões, que se chama A Luta. E aí o Marcelo Evelyn vai trazer uma coisa muito forte nesse espetáculo, Matadouro, que é a própria questão do corpo numa luta
contra algo que não se sabe bem o que é. Né? Por mais que no livro o Euclides da Cunha tenha apontado muito ali essa relação entre o Estado e a resistência política, sabe? Tratando ali de uma coisa que se sabe muito pouco ainda na história do sertão do Nordeste do Brasil, que foi a construção dos próprios campos de concentração durante ali o início do século XX. O Marcelo ele traz uma outra coisa que diz respeito também sobre uma realidade artística no Piauí até os anos 2000, que é de uma imensa precariedade até uma aparência inexistência dentro de um circuito de um fazer artístico. E sobre esse medo do artista que vem de um lugar periférico, que se sente convidado ou quase obrigado a ter que sempre sair para um lugar que é mais desenvolvido economicamente e lido como desenvolvido culturalmente para poder se reafirmar e para poder conseguir existir enquanto artista. Então ele vai trazer, né, um pouco do que seria essa aparente inexistência, mas uma precariedade ali. Um outro... Gente, eu passo já, desculpa. Um outro, porque é isso, vocês vão falando e a arte vai vindo. Tem um outro trabalho do Andanças, que é uma companhia de dança do Ceará, no Brasil, gestado pela André Bardavil, bailarina e coreógrafa, de um espetáculo que se chama Devoração, que vai ser um espetáculo de 2015, que vai ser criado dentro de um contexto específico, de um momento específico da existência da cidade de Fortaleza, que nesse período ela vai ser vista como uma das cidades com maior índice de criminalidade no Brasil, sabe? Que se equiparando, colocando um lugar ali de igualdade ou até superior ao Rio de Janeiro, nessa época. E ela, como uma pessoa que faz a carreira dela, né, a trajetória dela toda no Ceará, vai começar a questionar uma coisa que é como conseguir existir não apenas como artista dentro dessa cidade, mas como conseguir existir enquanto um ser vivente. E aí ela vai trazer uma coisa muito forte, que é a violência urbana institucionalizada, sabe? Então a violência não como exceção, não como uma causa de horror e de choque, mas a violência naturalizada pela própria polícia. E aí a gente vê em 2015 o Devoração, em 2016 uma chacina que acontece no bairro do Corió, onde entre 11 e 15 pré-adolescentes são assassinados pela polícia. A violência institucionalizada, a violência urbana vem também num outro trabalho da Clarice Lima, um trabalho que eu não consigo dizer o nome, que a Catarina vai conseguir dizer, que é o que são só mulheres, onde elas estão caminhando com uma pedra. Ok. Eu vou procurar aqui depois, mas enfim, eu vou pular, vou dar. E só para fechar aqui, um outro trabalho da Tânia Bruguera, que é uma performer cubana, que no meio dos anos 90 ela lança uma proposta para a Bienal de Havana, e essa proposta de trabalho, de performance, ela é recusada, e ela faz essa apresentação no dia da abertura da Bienal. Ela entra em contato com alguém que tem contatos em redes de televisão, e ela faz uma performance no dia da abertura da Bienal, que é exibida, que é televisionada. Essa performance se chama The Burden of Guilt, o peso da culpa, onde ela, durante 1 hora, vai beber água com sal e comer um prato de terra, reperformando um ritual de suicídio indígena durante os primeiros séculos da colonização espanhola na ilha de Cuba, né? Então a gente vê ali uma outra, ela traz ali a arte trazendo uma outra lembrança, uma outra memória, um outro trauma, né? Eu acho que é mais que o medo, é o trauma, como traço, como fator de constituição de uma identidade marginalizada na América Latina. É isso. Pois, temos medo de falar agora, não é? Estava a pensar em duas coisas que queria trazer para a conversa. E que são duas mudanças que eu creio que são muito grandes. Eu falo a partir deste lado do mundo, portanto, o meu contexto é esse e é a partir dele que eu falo. Eu acho que houve duas mudanças muito profundas na experiência do medo. Uma tem a ver com a passagem do medo exterior para o medo interior.
Ou seja, ao longo do tempo e sobretudo nas últimas décadas, temos vindo a descobrir, enquanto seres humanos, temos vindo a descobrir coisas que estão dentro de nós e que nos causam imenso medo. Vocês já falaram da SIDA, AIDS, já falaram de tumores, são apenas algumas das expressões que, do ponto de vista individual, traduzem isso. Ou seja, a par dos medos de nós para com provocados pelo exterior, o medo do outro, do que seja, o medo do que está dentro de nós e nós não identificamos com rigor, não é? O Sobrinho Simões fala muito desse outro eu que está dentro de mim e que se chama tumor, não é? Pronto. E, portanto, acho que essa descoberta de que há coisas que estão dentro de nós e que são totalmente incertas, totalmente imprevisíveis e que são fatores da nossa destruição, causam imenso medo. Se calhar foi sempre assim. Eu acho que eu estou a dizer isto, a dizer que houve mudança, porque eu próprio fui crescendo a perceber essa. Agora, esta passagem do exterior para esta passagem não, esta soma dos medos que vêm de dentro aos que já tínhamos e que vinham de fora, não tem evidentemente apenas expressão no corpo, tem expressão na sociedade, não é? Ou seja, durante a Guerra Fria, o medo do outro que estava lá dentro, que era o comunista, não é? E depois pintávamos como sendo... Pintávamos, não. As séries norte-americanas pintavam, em vez de lhe chamarem comunista, chamavam-lhe extraterrestre. Não é? Portanto, era o alien que vinha e que poisava lá dentro e que causava a destruição. Ou então já não sei como é, aquele filme muito bonito que tu gostas muito. Sim, que é o Independence Day, que tu gostas muito. Adoro. Que é que eles vêm e depois, na verdade, eles brotam de dentro da terra, não é? Aquelas coisas, umas coisas horríveis, umas girafas mecânicas, não é? Pronto. Eles estavam lá dentro. Estavam lá dentro. Nós é que não tínhamos visto. Estavam lá dentro. Depois saem e depois matam toda a gente. Pronto. E é o Independence Day, não é? Não. Não é? Como é que se chama esse? Não é? Espera lá que ainda não falei. Tem calma. Pronto. Isto é uma primeira coisa. Portanto, eu queria sublinhar essa dimensão das coisas que passa pela descoberta de fatores de medo que vêm de dentro de nós, sendo que este nós somos nós individualmente ou nós coletivo. E depois há uma outra coisa, que é, se nós estivéssemos aqui a fazer esta conversa, não estávamos, mas pronto, se esta conversa ocorresse aqui na história da humanidade, é uma coisa recente, 500 anos. 500 anos na história da humanidade é uma coisinha pouca. Evidentemente que, para sermos sérios, falávamos do medo de Deus. Quer dizer, Deus era o grande fator de medo, como é evidente. E, aliás, era um fator de medo que era, por isso mesmo, um fator de controle social enorme. Não é? Portanto, as pessoas que tinham medo, tinham temor, a expressão temor a Deus é uma expressão que se mantém atual, não é? Mas era medo, quer dizer, era medo do Deus castigador, do Deus das tempestades, do Deus da vingança, do Deus... Enfim, se quiserem, do Deus do Antigo Testamento, é um bocadinho isto, das pragas, das doenças, de tudo. Pronto. Isso acabou. Quer dizer, há pessoas que têm medo de Deus, certamente. Mas enquanto fenómeno social, estou a dizer aqui, de onde eu falo, não é, da minha condição, isso acabou. Já muito pouca gente, não é, em termos estatísticos, já muito pouca gente tem medo de Deus, nomeando-o como tal. Então substituímos Deus por quê? Ou seja, houve ou não substituição do fator amedrontador Deus por outro fator? Eu acho que sim. O medo da nossa finitude. O medo da nossa finitude é um medo terrível, terrível. É o medo de sermos incapazes de, já não digo controlar, mas de lidar com coisas que são incertas e que se passam nas nossas vidas, não é? E isso causa medo, não é? Em última análise, o medo da morte.
Em última análise, o medo da morte. O medo da morte é, creio eu, a expressão última, até porque a morte, em princípio, é a última coisa. Não, há quem diga que não, mas pronto, mas eu agora não vou entrar nessa discussão. Então, o medo da morte é o último dos medos, porque é o medo da finitude e da ultimidade. Isso é terrível, pá. É lixado um tipo de ser confrontado com a noção de que isto... Estávamos aqui tão bem a conversar e, de repente, pum, morreu. Quer dizer, pronto. Finalmente, a última coisa que eu queria dizer é a seguinte. Nas nossas sociedades... Não, nas sociedades deste lado do mundo, não sei se é em todas as outras, deste lado do mundo, eu digo que há um medo que é muito... Seria muito interessante a gente explorar, que é o medo da revolução. O medo da revolução. Sim, o medo da revolução. Ou seja, nós, a sociedade, enfim, faz tudo para evitar que haja uma grande convulsão social capaz de transformar isto tudo. Nós temos medo disso. Atenção, quando digo nós, cada um enfia o barrete se quiser, mas pronto. Nós, enquanto sociedades, temos medo da revolução. Porque a revolução significa reequacionar tudo. Significa pôr tudo de pernas para o ar. Significa trazer à superfície todos os fatores de medo que estão institucionalizados e dar cabo deles. Significa ordenar as coisas de uma maneira completamente diferente. Isso é a revolução. Não é? E é um medo que é um medo muito esquisito, porque é um medo / fascínio. Não é? É um medo / fascínio. Quer dizer, não é preciso ser um grande revolucionário para ter algum fascínio por isso. Não é? Seja a partir de que for, pode ser a partir da moral, pode ser a partir da economia, pode ser a partir enfim, diversas dimensões da existência. Há um certo fascínio e até consciência da necessidade de tudo mudar. Portanto, fascínio, mas ao mesmo tempo muito medo. Porque se isso se tornar realidade, é lixado. Vamos ficar com a vida às avessas. É para ela. É para ti. Eu não vou falar muito, porque estou só aqui enquanto moderadora e vocês estão a facilitar imenso o trabalho. Eu agradeço, exato. Mas queria aqui aproveitar para passar a palavra à Casey, porque nós andamos sempre aqui, o objetivo também destas conversas é saltar entre uma visão mais académica, ou como queiram chamar, e este mundo das artes. E também queria puxar então aqui por o papel das artes para enfrentar estes inúmeros medos que estamos aqui a enumerar. E, Casey, falaste no início de pensamento indígena, assim muito por alto, e eu há dias estava a ler um livro do Ailton Krenak, que tem uma frase que eu queria dizer aqui antes de passar a palavra, que é: já caímos em diferentes escalas e em diferentes lugares do mundo, mas temos muito medo do que vai acontecer quando a gente cair. Passamos o tempo inteiro morrendo de medo. Então, talvez o que a gente tenha que fazer seja descobrir um paraquedas. Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos. E então, pronto, a partir desta frase, queria te perguntar qual é que pode ser então o papel da arte para inventarmos estes paraquedas coloridos. Que eu achei uma imagem... Eu acho que eu venho de um lugar, eu costumo sempre dar esse texto, mas porque eu acho que é importante. Eu venho de um lugar onde a arte dá muito medo. Eu venho de um lugar onde a arte dá muito medo. As pessoas têm muito medo de tudo, porque é uma revolução. Porque é um lugar muito... Porque é o outro, porque eu vou ver aquilo que é diferente e vou pensar, de repente, que talvez eu não seja tão bonito assim, porque eu venho de um lugar que, de fato, não é tão bonito assim. Então, eu preciso cada vez mais ver a mim mesmo e aos meus poucos e menos o outro para reafirmar aquilo como grande, como bonito. Então, a arte causa muito medo. Onde eu venho não é bonito, eu costumo falar isso, não é bonito ser artista, é desafiador ser artista. Para você ser artista, você tem que enfrentar um baita medo. Não é à toa que eu venho fazer cenas de arte em Coimbra, do outro lado, porque aí eu já não tenho mais medo do olhar do outro, o medo de que me meçam, não é? Como artista. Aqui, eu posso ser a Catarina, a Totales, todo mundo pode ser, né? Porque aqui eu posso... Então, aqui não há esse lugar onde a arte tem medo.
Inclusive, dá até medo. Aí quem é daqui pode dizer melhor, mas é uma sensação. Pois, mas eu falo, para mim, não há medo nenhum, é tranquilo, né? Mas, então, acho que a arte tem esse papel de, às vezes, ser ela provocar o medo para o outro superar, de fato, o medo. Porque o medo também é importante, é um modo de sobrevivência. Se eu não tiver medo de um rio, eu me jogo no rio e balbal, né? E balbal, vai a minha morte. O medo da morte é também um medo, é um modo de eu sobreviver. Então, acho que a arte, como na minha perspectiva, e acho que talvez seja um grande problema da arte em geral, quando ela deixa de causar medo, quando ela para de espantar, quando ela para de provocar o medo do outro, porque a arte tem esse... Não é? Você tem medo de ver um pinico no meio de uma sala, porque, epa, mas o que é isso? Você estranha. Então, a arte ela precisa ter esse medo. E como eu venho de um lugar onde a arte causa muito medo, seria lindo chacoalhar aquele lugar com vários medos e todo mundo encarar o seu medo e se abrir, não é? Então, acho que a arte, para mim, é isso, esse lance, essa dialética assim, de provocar o medo e superar ao mesmo tempo, e pedir que seja superado ao mesmo tempo, né? Então, vai, está medo, é feio, é isso? Então, vai assim mesmo, vai para frente. Para mim, funciona mais ou menos assim, quase que um ataque de guerrilha, assim, a arte, né? Essa revolução muito rápida que precisa ser feita numa cena. Numa cena, você precisa causar qualquer coisa que vai despertar, que vai fazer o outro, porque o medo é humano, né? A gente precisa ser gente. Os remédios fazem isso, tiram a nossa humanidade, tiram a nossa ansiedade, tiram o nosso medo. Então, a gente fica uma máquina, a gente faz o que tem de fazer, todo dia, 12 horas por dia, não precisa dormir, dorme rapidinho, levanta, tá. Não é? Todo mundo funciona muito direitinho, todo mundo, ninguém vai discutir, ninguém vai parar, não, hoje eu vou ficar mesmo depressiva, eu vou ficar o dia inteiro a chorar, porque eu preciso chorar o dia inteiro. Não, você não precisa chorar o dia inteiro. Toma aqui um remedinho, feliz, não é? Eu tenho muito medo disso, dessa nossa incapacidade de nos deixar ser seres humanos. Quando eu vejo, às vezes, meus colegas que morrem de medo de não ter um emprego, eu falo, gente, mas isso vai plantar uma mandioca, come mandioca o resto da vida. Não passa na cabeça. Eu tenho medo de não ter um emprego com salário. Tá, mas você pode fazer outra coisa, sei lá, não sei, você vai descobrir, não sei. Então, acho que a arte também pode provocar isso. Assim. Não, você tem medo... É muito pequeno você ter medo de não perder o emprego. É muito pequeno você ter medo de não ter dinheiro. As pessoas têm medo de não ter dinheiro. Você não come dinheiro. Então, espera lá, você tem mão, você tem um pedaço de terra, você planta alguma coisa, não sei, dá algum jeito, né? Não sei aqui nessa terra daqui, se brota muita coisa a mais, mas pronto. Pois. Mas pronto, vou passar aqui para o Thales, para ele dar essa... Qual que é o seu medo na arte? Quer falar muito? Ok. Sim. Eu acho que assim, onde a arte ela pode, e até quando eu estava citando esses artistas, era exatamente de quase que citar exemplos de como a arte ela tem operado na forma de lidar com esses medos, não necessariamente de superar eles, não necessariamente de exterminar eles, mas até de dialogar, de dançar com eles, de performar com eles, sabe? E aí sem medo de ser real e de não ser real, né? Porque a coisa da ficção realmente é despontar um outro mundo ali, e nem que fique só naquele momento, e nem que não seja, sem medo de que não seja verdade. Mas eu acho que a própria vivência da coisa em si, naquele momento, já é uma forma de você lidar com outra coisa diferente que não seja apenas o aprisionamento pelo medo. Eu vou passar para a Catarina. Não. A Casey falou da coisa da importância do medo e das drogas, né? Anti-medo. Eu estava lendo um livro chamado 24/7. Eu gostei do Jonathan Crary, que é um teórico da arte estadunidense. No comecinho, ele vai falar exatamente sobre a Andorinha da Asa Preta.
Exatamente, ele vai começar para isso, para depois ele ir falando sobre um tipo de dispositivo bélico, né, um investimento bélico que tem sido feito no desenvolvimento de drogas contra o sono, que é a partir disso onde ele vai discorrer todo o livro dele. Aqui você falou a coisa do remédio para sono, vamos trabalhar, vamos e tal, e de que o sono é humano, de que, enfim, né, eu não vou entrar nesse sono porque senão eu não acabo de falar. E um outro que é a droga contra o medo. Essas duas drogas, por quê? Porque o medo e o sono e o medo são dois empecilhos num trabalho de alta intensidade de soldados que vão participar, que vão integrar esquadrões da morte, né, em missões de duração incerta, onde robôs e drones eles não são capazes de operar. Tem que ser realmente humano, só que o humano tem que dormir e sente medo. Então inibe essas duas coisas e é onde ele vira uma máquina de guerra e vai. E aí uma coisa interessante que ele diz é toda a tecnologia que ela é desenvolvida no contexto de guerra, posteriormente ou paralelamente, ela vai sendo aderida pela sociedade, né? Então, assim, e aí ele não se desdobra pelo medo, ele fica no sono, porque é a partir também dessa observação que ele vai começar a falar realmente como o sono. Ele é um empecilho para o capitalismo financiarizado, para o estágio do capitalismo que a gente está vivendo, mas ele não fala sobre medo. E eu fico curioso de saber disso, assim, porque é paradoxal, porque a política do medo é uma coisa instituída mesmo. Assim, a gente sabe que a gente vive na política do medo, mas contraditoriamente, existe essa outra coisa que é a supressão de um medo para que, sem um medo, a gente comece a fazer outras coisas que possam gerar lucro. Dentro dessa lógica que eu ainda não sei o que é, sabe? Assim, a minha mente ela não consegue operar nisso. É só essa observação, porque a Casey falou da coisa da droga. Eu queria ir acrescentando aqui alguma coisa àquilo que a Casey falou sobre a arte, não é? Que há muita... eu acho que a arte faz uma coisa que é experimentar muita coisa. Experimenta muita coisa. E no seu campo de experimentação, quando se está no campo da experimentação, também se está no campo de enfrentar uma série de medos, não é? Isto é, a arte assumir que pode falhar e cada vez menos, porque eu conheço muitos artistas que passavam tempo de investigação profundo e que faziam obras de arte maravilhosas e hoje cada vez menos é possível porque existe um sistema que diz que não há tempo para isso, certo? Só há tempo para unicórnios, não é? E os unicórnios estão todos na área das tecnologias de informação e, portanto, aí pode-se investir milhões, mesmo que não dê lucro nenhum, porque há sempre um que aparece que vai dar um monte de dinheiro. Portanto, basicamente, o sistema da nossa sociedade usa-se muito na questão do dinheiro. No entanto, na arte, existe todo um pensamento sobre a sociedade que assusta a própria sociedade, porque se confronta com as falhas, se confronta com as impossibilidades, se confronta com as diferentes humanidades. E isto acho que é igual, é transversal a todas as sociedades. Claro que a visão sobre como isso é entendido é diferente, como eu estava a dizer, não é? O centro de cada um faz ter uma visão diferente. Mas, basicamente, quando falamos em arte, porque também é importante diferenciar aquilo que é entretenimento de arte, não é? E cada vez mais se misturam, não é? Há muitos financiamentos por entretenimento que eu não consigo entender. Mas pronto, isso não posso fazer nada. Quer dizer, eu consigo entender, mas era complexo demais. Agora, para explicar aqui não vale a pena. É um sistema que está mal feito. Mas eu lembro-me sempre, há um teórico que acompanha muito a dança nos anos 90, a chamada nova dança, que se chama André Lepecki, que é brasileiro com uma costela portuguesa, ou português com uma costela brasileira, não sei. E que ele sempre diz a arte... não existe só para te fazer pensar, existe para te fazer pensar e sentir. E os sentimentos às vezes podem ser bastante negativos, não é? E o pensamento, mas também podem ser muito positivos. Também podes sair de um espetáculo
completamente extasiado com a possibilidade da humanidade. E isso é muito bonito. Mas mais, e agora pensando que é esta... porque é que há cada vez menos investimento na arte? É precisamente porque a arte provoca fissuras na sociedade. E então, se a maior parte das pessoas não quer dar esse espaço à possibilidade da criação de fissuras, onde há muitos objetos artísticos que são extremamente provocadores, então existe uma desculpa por parte do sistema que diz não vale a pena financiar a arte porque a arte ninguém quer. Ninguém quer, não é? As pessoas querem estar felizes. Porquê? Porque estão constantemente mal. Porquê? Porque os poderes as querem céticas, pessimistas e por aí fora. E a arte o que quer é criar discurso crítico, acho eu. Esta é a minha perspectiva. E criar discurso crítico é criar relações de afeto, portanto, não só aqui, mas aqui também, no coração. Porque isto é tudo, somos todo um sistema. E há uma coisa muito louca na arte que a sociedade não aceita. É que a arte não produz nada. Absolutamente nada. Só produz isto, pensamento que não tem uma capacidade de se transformar em nada quantificável e um afeto que também não tem a capacidade de tornar em nada quantificável. E isto é o grande medo que a sociedade tem sobre a arte, parece-me. E com esta passo. Eu estava aqui a pensar se à volta desta mesa tivéssemos crianças de 3 anos e perguntássemos às crianças de 3 anos: tens medo de quê? E eu lembrei-me disto porque trabalhamos no Observatório das Masculinidades, não é? Com a construção das ditas e com os medos que são provocados às crianças desde pequenos, para medos daquilo que não podem ser. Não é? Nós sabemos que aos 5 anos as crianças têm os seus estereótipos perfeitamente estabelecidos. E, em particular, os meninos. Não é? O sexo masculino sabe o que é que não pode e não deve fazer. E não pode e não deve chorar, não pode e não deve usar determinadas roupas, não pode e não deve pintar as unhas, porque tem medo, não é? De quê? De ser excluído pelo outro, de ser excluído pelos outros. E, portanto, eu acho que íamos ter respostas muito interessantes, porque quando as crianças são pequeninas, e especialmente os meninos, há um elogio à coragem, não é? Não há uma resposta aos medos das crianças. E as crianças têm medo de muitas coisas. Têm medo do escuro, têm medo... O meu filho tem medo da morte. Farta-se de me perguntar... Não, quando é que ele... Se eu vou para a Itália, ele pergunta se há vulcões e diz-me imediatamente: vais morrer, porque há um vulcão. Ele é pessimista a esse ponto. Portanto, ele tem essa questão ali porque é algo que ele não consegue imaginar. Não passou, felizmente, ainda por isso. Mas as crianças têm vários medos. Eu estava a pensar que muitas terapias, trabalhos, etc., com crianças que têm medos vários, e às vezes os pais ou as pessoas cuidadoras não sabem lidar com elas, é a arte. Não é? A arte é a principal forma de trabalho com crianças para ultrapassarem determinadas dificuldades, que podem ser medos ou não. Mas era giro pensarmos numa linha de fuga júnior, não era? Uma JLF. Ok. É a última vez, não é? Pois, não, eu queria só dizer o seguinte. Os gauleses do Asterix só tinham um medo, que era de que o céu lhes caísse em cima da cabeça. É? Pronto. Tinham só esse medo. Não tinham mais nenhum medo, de resto era tudo valentia. Pronto. E, portanto, enfim, porque é que eu digo isto? Porque, enfim, culturalmente, deste lado do mundo, a apologia da valentia é uma coisa que tem muito que se lhe diga, não é? Ou seja, nós, de alguma maneira, temos essa
esse estofo, não é? Que vem dessa apologia da valentia. Ser bravo é uma coisa... Isso também com masculinidades, não, com certeza, mas ser bravo é uma coisa elogiável, ter medo é uma coisa que não é elogiável, não é? Pronto, e portanto isso eu acho que vale a pena aqui sublinhar. E depois há uma segunda coisa que eu queria dizer, e para terminar só, que é, eu tendo a pensar, isto, nunca refleti minimamente a sério sobre isto, mas tenho aqui uma intuição que é a de que há uma relação entre sociedade do medo e sociedade da comunicação. Ou seja, que, digamos, a multiplicação de canais de comunicação está a servir, não quer dizer que tenha que ser assim, mas está a ser, acho eu, um mecanismo de exacerbação de medos, não é? Dando um exemplo mais banal, absolutamente banal, redes sociais. As redes sociais são tanto espaço para coisinhas fofinhas de florzinhas ou de gatinhos ou dos nossos netinhos, não é? Como também são o lugar, a praça, onde toda a gente grita com toda a gente, não é? Toda a gente zangada com toda a gente. E toda a gente, como é que se diz, mata à distância o outro porque é um patife que tem uma ideia estapafúrdia. E isso multiplica esta dimensão, digamos, se quiserem, mais sombria, está a ser um produtor de muitos medos. Falta-nos, muitas vezes, alguma intermediação para evitar uma espécie de pandemia de medo que resulta dessa praça aberta, onde toda a gente diz o que lhe vai à cabeça e, portanto, não há filtros, não é? E, portanto, dispara uma coisa qualquer e, de repente, aquilo tem um eco nas tatianas que estão do outro lado do mundo e que começam a ficar apavoradas. E, portanto, falta-nos aqui alguma intermediação, falta-nos aqui um filtro. Não é censura, não. Eu estou a pensar muito, por exemplo, nos filtros que são os jornalistas. Os jornalistas são filtros entre o facto e a pessoa que recebe a informação. E testam aquilo, ou seja, se forem bons jornalistas, claro, não é? Se forem bons jornalistas, têm critérios para dizer passou-se isto assim, o sentido daquilo que se passou foi este assim. E, portanto, o jornalista serve essa função de intermediação. É um dos antídotos para a mentira com política, não é? É um bocadinho essa coisa, não é? E não é por acaso que os grandes heróis da mentira... Claro, os grandes heróis da mentira com política têm um ódio visceral aos jornalistas, como é óbvio. Aos jornalistas que fazem isto, não é? Pronto, eu não sei exatamente qual é o medo que valia a pena introduzir... Desculpem, qual é o filtro que valia a pena introduzir aqui, mas faz aqui falta um certo filtro. Faz. Porque tu disseste, não é? Também as pessoas estão a utilizar como praça pública para dizerem que estão zangadas, porque as pessoas estão efetivamente zangadas. E se calhar faltam outros espaços, uma praça pública, mesmo uma praça, onde as pessoas podem expressar as suas frustrações, os seus medos, as suas ansiedades, a sua raiva, de outras formas. E aí acho que também entra muito a arte, que tem, se calhar, esse potencial papel, não é? De criar um espaço para exercitar esses medos, para expressar essas frustrações, para expressar essas ansiedades. Eu vou ter que fazer o papel de encerrar aqui esta conversa, mas gostava de dizer mais uma vez que esta é só a primeira de um ciclo de conversas. Portanto, se quiserem continuar a falar sobre este assunto connosco e com as outras pessoas que também se sentarão aqui à mesa nas próximas sessões, estão convidadas. A próxima, exatamente, é no dia 31 de novembro, vai ser à mesma hora, às 18 de outubro. Desculpem, já estou um mês à frente. Na véspera muda o tema. Eu acho que já não vai...
A próxima, supostamente, se nada mudar até lá, vai ser sobre o medo da precariedade. O medo da precariedade. Precariedade não só entendida aqui como precariedade laboral e no trabalho, mas como uma precariedade mais existencial, que aliás hoje já foi aqui levantada um pouco. Sobre essa condição de fragilidade, não é? Das coisas. Portanto, estão convidados. Vai ser às 18 horas também aqui no Centro Cultural Penedo da Saudade, a quem também agradeço por nos ter acolhido aqui hoje, e agradeço também a todas as pessoas presentes, e uma boa noite e bom jantar.